Por causa dos efeitos da estiagem e das geadas no último ano, durante o desenvolvimento da safra 22 de café, a Companhia Nacional de Abastecimento reduziu sua expectativa de produção do grão para pouco mais de 53 milhões de sacas. Em janeiro deste ano, a companhia esperava uma colheita acima dos 55 milhões. Os números constam no segundo levantamento da cultura divulgado hoje pela Conab. A safra de café brasileira deve ser de mais de 53 milhões e 400 mil sacas. O volume é 12% maior do que o registrado no ano passado, quando a produção chegou a 47 milhões 716 mil sacas. Já em comparação a 2020, ano no qual a bienalidade também era positiva, a Conab aponta uma queda superior a 15%. Segundo a companhia, a estiagem e as geadas que ocorreram no ano passado, principalmente em Minas Gerais, São Paulo e Paraná, prejudicaram algumas plantas e influenciaram no desempenho produtivo das lavouras, principalmente para o tipo arábica. Por conta disso, a produção estimada para a qualidade é de pouco mais de 35 milhões e 700 mil sacas, 13,6% acima da temporada passada, mas 26,7% inferior à safra de 2020. Apesar de ser ano de bienalidade positiva, o volume ficou abaixo do esperado. Já a expectativa para a produção do Conilon é de aproximadamente 17 milhões e 700 mil sacas, 8,7% a mais do que o registrado no último ano e 23,8% acima da safra de 2020. Quem já está conectado aqui com a gente é o superintendente de estudos de mercado e gestão da oferta da Conab, o Alan Silveira. Está lá em Brasília. Alan, prazer tê-lo aqui no Rural Notícias. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa redução, né? Que representa aproximadamente 3,6% do que a Conab estimava e tem a ver com os efeitos climáticos lá de um ano atrás, é isso? Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos. De fato, né, a gente acompanhou ano passado, a gente teve efeitos climáticos tanto de geada, né, tanto de seca, né, então, principalmente a geada, né, foi severa no último ano, então isso ocasionou, né, a necessidade se debilitou a planta, né, e café, por se tratar de uma lavoura permanente, né, a geada de um ano ele acaba impactando nos anos seguintes, né, ele enfraquece a planta, tem necessidade de algumas plantas até de recepa, né, de esqueletamento, então tem vários tratos que são feitos depois de uma geada, então tudo isso, né, associado a esse clima do ano passado, principalmente ao que diminuiu muito o potencial de produtividade esse ano, né? Se a gente for observar aí, a gente está longe do recorde da série histórica, a gente tinha potencial para produzir mais de 60 milhões de sacas de café, tranquilamente, considerando a área, né, em produção esse ano. Porém, realmente, de fato, houve essa questão do clima no ano passado que dificultou, né, e diminuiu esse potencial de produtividade na lavoura de café. E agora a gente teve essa redução nesse segundo levantamento, né? A gente está agora em maio. Maio já é um período em que já se inicia em algumas regiões a colheita de café, então a gente tem uma produtividade mais acurada nesse momento em relação ao primeiro levantamento, né? Até pelo próprio desenvolvimento aí do cafezal, né? Durante esse período já está mais desenvolvida a formação do fruto do café, então a gente refez essa estimativa com base, né, nas novas informações que a gente viu de campo, né? Então, nesse ponto que eu queria pegar, Alan, a gente tem aí entre hoje e amanhã a possibilidade de geada no sul de Minas, né? A área produtora de café. Você acha que se essa geada se confirmar, pode ainda prejudicar o grão, né, do café ou não? Para essa safra não há assim, uma margem maior de redução de estimativa? Olha, a gente ainda está num estágio em que o fruto ainda é suscetível, né, à geada, né? A colheita começou em maio, efetivamente, mas a gente tem o avanço da colheita nos próximos meses, né? Maio é apenas o início da colheita, então ainda tem muito fruto de café a ser colhido, né? Então, a gente tem que acompanhar, né? É fato, se houver uma geada, tem um impacto nessa safra, né? A depender do grau, né, de severidade, a gente só vai conseguir ver no próximo levantamento, mas sim, teria impacto nessa safra e teria impacto na próxima também, né? Principalmente nessas lavouras em que ainda não, né, que ainda vai colher ali entre maio, né, onde a gente está, e setembro, né, agosto, talvez final de agosto. Então, ainda tem muito café a ser colhido, né, e esse café na lavoura ainda pode ser impactado, sim.
E rapidinho, tem uma outra cultura que também preocupa aí, abrindo um pouco mais o leque, não falando só de café? Bom, esse comportamento, esse frio, né, tá presente aqui em toda a região centro-sul, né? Até eu tô aqui em Brasília, vocês estão vendo com 2 casacos, então aqui está bastante frio. Mas tem outras culturas que estão em desenvolvimento, né? Principalmente milho segunda safra, é uma cultura que a gente precisa olhar com atenção. Por enquanto, a Conab tem monitorado diariamente, ainda não observou nenhuma geada expressiva, né, nas lavouras de milho, então, por enquanto, ainda foram salvas, né, desse primeiro momento. A gente precisa avaliar os próximos dias, assim como o milho. A gente tem cana também, né, que por mais que a gente comece agora também a época de colheita na região centro-sul, ainda a colheita vai se estender pelos próximos meses, num cenário parecido com o do café, então pode afetar um pouco também a cana. Feijão, né, uma cultura também bem suscetível ao frio e à geada. Basicamente esses, né? A gente tem já a soja praticamente livre desse problema, dado que a colheita já está bem avançada, né? Já partindo para o final. Trigo está numa época do ano em que, né, já foi colhido e ainda não foi plantado na maioria das regiões. Então, seriam esses os produtos que a gente precisa monitorar, né? E a Conab tem monitorado diariamente a situação. Perfeito. Conversei com o superintendente de estudos de mercado da Conab, o Alan Silveira. Obrigado, Alan, pela sua participação direto de Brasília. Boa noite, até uma próxima. À disposição, boa noite. Boa noite.